Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 179. Então, quanta tecnologia eclodiu em meio às batalhas, quantos medicamentos, quantos milhões de vidas passaram a ser salvas, ser beneficiadas. Na gripe espanhola, dando-se continuidade ao processo de imunização. O período ainda era precário, mas o quanto lutou os profissionais da área da saúde, mesmo com aquela precariedade, mas que se não fosse a tecnologia extraída das cruzadas para salvar gente, medicamentos, se não fosse os medicamentos, a tecnologia inventada para salvar vidas na peste bubônica, se não fosse os medicamentos e as tecnologias criadas, os métodos revolucionários na Guerra de 300 anos, na Guerra de 100 anos, entre França e Inglaterra, se os cientistas não tivessem trabalhado no anonimato, em meio a essas desgraças todas que passou a humanidade, o triplo de pessoas teriam morrido na Primeira Guerra Mundial. Porque aí inventaram a bezetacil, a penicilina, que já podia combater as infecções, as inflamações, já podia aplicar anticoagulante, e gradativamente foram evoluindo. Com a vinda do automóvel, com a chegada do avião, com a chegada dos navios para transportar feridos ali das guerras, medicamentos que já podia atravessar os oceanos, tanto através de navios quanto através de aviões. Se não fosse essa tecnologia, 3 vezes mais pessoas poderiam ter morrido na Segunda Guerra Mundial.
Quantos milhões de pessoas morreram quando soltaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki? Mas graças às máscaras contra gás letal, quantos milhões de pessoas foram salvas? Quantos missionários anônimos que se cadastravam e anonimamente entravam no meio da batalha, da guerra, para salvar vidas, socorrendo um aqui, socorrendo outro ali. Então não havia só pessoas matando, não. Havia pessoas salvando outras pessoas também. Se não fosse toda essa tecnologia, 3, 4 vezes mais pessoas poderiam ter morrido na Segunda Guerra Mundial. Se não fosse as tecnologias, se não fosse as tecnologias nascidas nesses campos de batalha, desde lá da época de Moisés, existem guerras no mundo. Guerra não é algo que começou depois do Cristo para cá, não. Guerra desde quando o homem pisou na terra. Guerra existe, extermínio, mas também por detrás do extermínio sempre existiu a proteção divina, que nunca incentivou a matar, a guerrear, mas sempre inspirou aqueles anônimos a tirar bom proveito da situação, salvando um aqui, salvando outro ali. Se não fosse o avanço tecnológico de todos esses séculos, a medicina hoje não seria o que ela é em todas as áreas científicas da medicina. A astronomia não seria o que hoje a astronomia no ano de 2021 é. E tanto a medicina quanto a astronomia, a filosofia, todas as ciências foram beneficiadas por todas as guerras que existiu no mundo. O lado bom da carnificina, onde havia desumano,
humanos se faziam presentes no anonimato, criando, inventando, se não fosse toda essa carnificina, não teria existido Carlos Chagas. Não teria existido os mártires. Porque só se fizeram mártires perante todo o processo que deles foram exigido resignação, aceitação, humildade. Se não fosse toda a desgraça mundial, desde quando o homem pisou na terra, hoje a humanidade não desfrutaria do automóvel, do celular, da televisão, da geladeira, do fogão a gás. Haja visto que aquele carro, o Fusca, foi inventado por Adolf Hitler como sendo o automóvel mais resistente na época. E quantos milhões de utensílios, máquinas de lavar roupa, que antigamente as mulheres tinham que lavar no tanque, na mão, hoje lava-se na máquina. Os alimentos enlatados se deve à ida do homem à lua, quando eles enlataram diversos tipos de alimento para que os astronautas fizesse uso de enlatados no espaço. Hoje, no espaço, estações espaciais, graças às desgraças que já houveram na Terra, já existiram na Terra, pesquisas científicas que começaram em meio aos bombardeios, levou o homem às estações espaciais. O homem, as suas naves não tripuladas, já conseguiu deixar o sistema solar. O homem, astronauta, já conseguiu praticamente sondar, vasculhando quase todos os planetas do sistema solar.
com sondas não tripuladas em Marte, em Júpiter, na atmosfera e em outros planetas. Avanço tecnológico de tanto sofrimento na Terra e de tanta pesquisa. Porque quando se pesquisa uma coisa, descobre outras 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Olha para você ver. Hoje, em matérias de agricultura, o avanço tecnológico na agricultura, o agricultor hoje possui praticamente uma tecnologia imensa. O suinocultor, o agropecuarista, enfim, onde me aponte, onde não há influência das pesquisas que tiveram início em meio às catástrofes, em meio às guerras. Aponte-me. Você não vai conseguir. Porque existe aquele ditado que depois da tempestade vem a bonança. Não. Com Deus é diferente. Em meia tempestade há bonança. O homem é quem não sabe enxergar. O homem é que não aprendeu a reconhecer a grandeza do Pai. Porque se ele tivesse aprendido, ele ia entender que não existe sofrimento, não existe dor no mundo de provas e expiações, e sim apenas reflexo, efeito do ato que cometeu em vidas passadas. Por isso que em meio a todo esse processo, Deus tem sempre enviado seres astutos à terra. Deus nunca deixou a humanidade órfã. Nunca. Jesus nunca desamparou a humanidade. Mesmo em meio aos conflitos, nosso Senhor Jesus Cristo retorna a 18 de abril de 1857. E depois dá-se sequência através de Francisco Cândido Xavier,
e através de Edivaldo Pereira Franco, já que na época Allan Kardec, os teus contemporâneos, missionários que não falharam, Leon Denis, Camilo Flammarion e muitos outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Padre Donizete Tavares de Lima, missionários que não falharam, responsáveis por uma preia imensa de almas na terra, evangelizadores de almas. E mesmo aqueles que falharam, como missionários enviados por Deus e por Jesus à terra, foi possível, em meio àquelas carnificinas, extrair algo de bom para ajudar a posteridade, o qual mais de 8 bilhões de pessoas no mundo usufrui e desfruta, tanto no micro quanto no macro, de praticamente uns 80% extraído das desgraças que ocorreram na terra quando aqueles missionários enviados por Jesus falharam devido ao egocentrismo, devido ao orgulho, o egoísmo, o ciúme, a avareza e a inveja, que falou mais alto em seus corações, mas mesmo assim, nosso Senhor Jesus Cristo não recuou. E juntamente com os teus auxiliares, ele soube contar com aqueles que se encontravam no corpo físico, inspirando-os a extrair-se de onde impossível seria enxergar algo, encontrar algo de bom. Mas quando você está com Deus e com Jesus, você consegue transformar um tanque de guerra em um aposento. Quanta coisa, queridos irmãos, quanta coisa. Quanta tecnologia nascida desses períodos. Quanta evolução nascida desses períodos de revolução, de conspiração. Vamos para o próximo vídeo.